mesmo, tá? Essa já foi a terceira redução seguida de 0,25 ponto percentual decidida pelo comitê. Eles estão baixando de 0,25, 0,25. O Banco Central apontou que a manutenção dos juros elevados nos últimos trimestres permitiu promover esse corte de juros agora neste momento e pela terceira vez seguida. Ainda de acordo com o banco, o período prolongado de manutenção da taxa básica de juros em um patamar contracionista propiciou evidências da transmissão da política monetária sobre a desaceleração da atividade econômica. E a Juliana Rosa, que entende desse assunto, explica para a gente esse movimento do Banco Central. O Banco Central está cortando juros bem devagar por causa da alta da inflação. A decisão era esperada. Os juros caíram de 14,5% para 14,25% ao ano. É um juro muito alto ainda. Preocupa porque significa crédito caro, que está levando a um alto endividamento de famílias e empresas. Por outro lado, a inflação está acelerando. O próprio Banco Central aumentou a projeção de inflação. Espera 3,7% no final do ano que vem, que é menos do que os 5 e poucos por cento esperados para esse ano, mas ainda é insuficiente para chegar na meta de 3%. Mas tem uma novidade. Mesmo citando efeitos do conflito no Oriente Médio, estímulos do governo ao consumo e o El Niño impactando alimentos e energia, o Banco Central mostra disposição para continuar cortando juros. Diz que está alongando o horizonte para atingir a meta de inflação olhando para 2028. Isso está causando já estranhamento e pode cair mal no mercado financeiro, pode fazer o dólar subir nessa quinta-feira. O Banco Central não se compromete a continuar cortando juros, diz que ainda tem muitas incertezas, que vai aguardar novas informações. Parece confuso, e é. Deixa eu conversar, então, sobre essa confusão que a Juliana Rosa falou para a gente com o Bruno Perri, que é economista-chefe e sócio fundador da Fórum Investimentos. Bruno, obrigada por conversar com a gente por aqui. A próxima reunião do Banco Central já é no início de agosto. A gente já tem ali agosto começando para valer a campanha eleitoral. Isso mexe de alguma forma? Ou seja, quando eu falo está começando para valer, as pessoas dizem, como assim? Já não começou? Mas é que hoje a gente trata como pré-candidato. A partir dali já é candidato. Ou é ou não é. Aí já começa a valer de verdade. Começam os debates, horários políticos e tal. Isso mexe de alguma forma com a manutenção de queda da taxa Selic? Pode acabar influenciando? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Paula. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos telespectadores. Não deveria influenciar. O Banco Central ele deveria ser estritamente técnico e não levar em consideração variáveis políticas na sua tomada de decisão. A gente tem, no Brasil, um histórico de alguns colegiados, sobretudo referência em alguns presidentes específicos do Banco Central, que tinham um comportamento que sinalizavam que eram um pouco mais subordinados aos interesses do governo federal, do presidente em questão, né? Não vem sendo essa sinalização que o Galípolo trouxe ao longo de todo o seu mandato, né? Ao longo de todo o seu mandato, na verdade, ele teve uma postura bastante conservadora, até contrariando muitas vezes pressões que vinham de dentro do próprio partido do governo, né? Então, ele mudar radicalmente esse posicionamento agora seria uma surpresa bastante negativa, considerando todo esse histórico de construção de credibilidade perante os agentes econômicos que ele teve que passar, né, justamente por ter sido indicado pelo Lula um grande defensor de juros mais baixos. Agora, o tom do comunicado ontem trouxe algumas dúvidas. Então, o receio do mercado hoje é que talvez ele mude um pouco essa postura a partir da próxima reunião, mas eu torço para que não, e não deveria mudar. Agora, você acha que hoje, no cenário atual, hoje, 18 de junho, agora 4h21 pelo horário de Brasília, a gente tem uma expectativa de mais redução até o fim desse ano? A quanto a gente pode chegar? Olha, ele trouxe uma mensagem que deixou a porta aberta para mais cortes. Isso contrariou um pouco a expectativa do mercado de forma geral, da maior parte dos analistas, que esperava ou manutenção ou esse corte de 0,25 que veio, né, e a expectativa majoritária era por esse corte mesmo, mas uma sinalização mais dura, fechando mais a porta, de forma que esse fosse talvez o último corte do ano, justamente porque variáveis importantes para a tomada de decisão, né, da política monetária, que o próprio Banco Central sinalizou no seu comunicado,
tiveram piora, né? A inflação, a atividade econômica rodando acima do potencial, a política fiscal acelerando a economia, dentre outros fatores. Então, o fato dele ter deixado essa porta aberta preocupa um pouco. Por outro lado, ele colocou um condicionante importante a dados econômicos, ou seja, ele continua falando assim, ó, a gente vai acompanhar os dados, não é uma decisão, a gente não está antecipando uma decisão, a gente vai ver como os dados de inflação, expectativas de inflação, taxa de câmbio, tudo isso se comporta daqui até agosto para tomar a próxima decisão. Então, considerando isso, o que a gente vê hoje é que talvez a gente tenha mais cortes esse ano, talvez 1 ou 2, se as condições permitirem. Não parece óbvio que permitam, tá? A gente tem uma situação de inflação que tem núcleos ali um pouquinho complicados, mas esse acordo lá fora, né, que tem derrubado os preços do petróleo, né, me refiro ao acordo entre Irã e Estados Unidos pondo um fim ao conflito, pode ajudar também. Então, talvez a gente tenha aí uma Selic próxima de 14 ou até abaixo de 14, 13,75. Mas eu acho que mesmo um Banco Central voluntarioso, tentando colaborar com o governo, que, de novo, não acho que será o caso, não iria muito além disso, sob o risco de ter uma deterioração de expectativas e criar um problema maior à frente, que talvez seja colhido até pelo próprio governo. Tá certo. Essas entrelinhas, essas linhas, né, essas letrinhas pequenininhas que eles colocam ali no documento, é que a gente tem que ficar de olho, né? Bem como você falou, Bruno. Mas é isso, e ano eleitoral a gente sabe que o nosso mercado financeiro, ele já acaba sendo atribulado. Agora, é bom a gente lembrar também, a gente está aqui comemorando que cai 0,25, 0,25, 25. Gente, continuamos com uma das taxas de juros mais altas do mundo. Então, não dá para comemorar muito não, né? A gente comemora que finalmente está caindo pouco, mas assim, a gente tem que lembrar que a gente ainda tem muito a se fazer, porque é uma das taxas de juros mais altas do mundo todo. Obrigada, viu, Bruno? Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.